Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Damos início à 24ª edição do Painéis da Engenharia do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. O tema, 24ª edição, exatamente. O tema do painel desta noite vai além da pauta da engenharia para aprofundar o debate em torno da defesa e do fortalecimento dos direitos dos trabalhadores e do movimento sindical. Em nome da diretoria do SENGE, saúdo os associados e associadas, os nossos convidados, colegas sindicalistas e todos os presentes. Informo que, ao final desta palestra, nós vamos abrir espaço para as perguntas. Neste momento, eu convido ao palco o vice-presidente do SENGE-RS, engenheiro José Luiz Bortoli de Azambuja, para a sua saudação em nome da diretoria do sindicato. Boa noite a todos. Eu quero, aqui na saudação ao nosso senador Paulo Paim, ao nosso palestrante, o Grana, aos convidados todos, o Guilmar Vidor aqui, importante liderança no movimento sindical, a todos os colegas e todos os presentes, fazer aqui o nosso agradecimento pela presença de vocês neste painel, conforme está dito aí, é a 24ª edição do Painel da Engenharia, que é uma atividade que o Sindicato dos Engenheiros realiza, senador, regularmente para tratar dos temas importantes para nós, do movimento sindical e da categoria dos engenheiros. Nós estamos hoje aqui para tratar da defesa e recuperação dos direitos trabalhistas, tá? Que nós perdemos com a reforma ou, como diz o meu amigo João Guilherme, lá de São Paulo, a deforma trabalhista realizada em 2017, na Lei 13.467. Lamentavelmente, vingou ali a ideia de enfraquecer os sindicatos, enfraquecer as centrais, enfraquecer o movimento dos trabalhadores. E isto é uma coisa que nós não podemos admitir. Os sindicatos engenheiros aqui tem trabalhado no sentido de reverter o que for possível reverter de todo o estrago feito até aqui. E o estrago, depois que ele é feito, é muito difícil, né, Adroaldo, a gente consertar, restaurar e resgatar aquilo que nós perdemos. Mas nós não perdemos a esperança, senador, porque nós acreditamos no trabalho que pode e deve ser feito junto ao Congresso Nacional para que possamos resgatar a importância dos sindicatos. E eles foram eles que eu digo, os autores dessa ideia de enfraquecimento, muito precisos e muito cirúrgicos, porque acabaram com a fonte de receitas dos sindicatos, que era o chamado imposto sindical, né? De lá para cá, nós estamos tentando resgatar um pouco da possibilidade de termos o financiamento. Por quê? Porque estranhamente, nem tanto assim, né, na medida em que acaba com o interesse dos sindicatos, coloca a prevalência do negociado sobre o legislado. Como é que nós vamos negociar se não temos os recursos para isso? Então, é uma questão importante, é uma questão que precisa ser urgentemente revista, e ainda na esteira dessa coisa toda, o PL 2099-2023, que nós precisamos falar sobre ele, né, que veda a contribuição sindical de não filiados aos sindicatos. O que, para mim, eu considero um absurdo total, porque o sindicato não trabalha só para o seu associado. O sindicato, quando faz a negociação, quando ele firma o acordo coletivo ou a convenção coletiva, todos, independentemente de serem sócios ou não sócios, se beneficiam. E isso tem custo, evidentemente. Assembleias, contratação de advogados, todo um processo de mobilização da categoria para que a gente possa ter pautas representativas dos interesses de cada um. Então, é mais do que justo que todos contribuam, sejam eles sócios ou não sócios do sindicato. Então, estes temas a gente espera abordar aqui hoje, ouvir
dos nossos nobres palestrantes, conhecedores dessa questão toda, e podermos fazer um debate aqui, né, tirando dúvidas, colocando sugestões e a gente encaminhando soluções. Muito obrigado, um bom evento para todos nós. Obrigada, engenheiro. Agora vamos chamar ao palco os nossos convidados. Senador Paulo Paim, relator do projeto de lei 2099 de 2023, relator na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Este PL que tem como propósito minar a possibilidade de custeio sindical e, portanto, minar também a atuação das entidades que lutam na defesa das suas categorias. Por favor, senador. Por favor. Convidamos também o representante do Ministério do Trabalho e Emprego, senhor Carlos Grana, membro da coordenação da regulação do Grupo de Trabalho sobre Aplicativos, constituído em 1º de maio de 2023, que tem a participação de representantes do Governo Federal, empresas e trabalhadores. Por favor. Também convido ao palco, para a moderação deste painel, o advogado Adroaldo da Costa, integrante do corpo jurídico do SENGE, a quem passo a palavra já de imediato para darmos início ao painel. Não, eu acho que o meu papel aqui, na realidade, é encaminhar a fala dos convidados. E, eventualmente, ao final... Agora tem microfone? Tem? E, eventualmente, ao final, encaminhar as perguntas que forem feitas pelos presentes. Então, eu passaria a palavra, em primeiro lugar, ao senador Paulo Paim para fazer as suas explanações. Boa noite a todos e a todas. Eu faço uma saudação inicial nesse momento, agradecendo o convite que recebi para estar aqui. Eu que estou com quase 40 anos de parlamento, 4 de deputado federal e 3 de senador, mas me considero até hoje um membro da família sindical, me considero um sindicalista. E entrando no tema, e vamos conversar um pouco aqui, né? Não precisa fazer discurso, que vocês já colocaram, eu só cumprimento a todos na figura do presidente César Henrique Ferreira, todos que foram citados, que não foram também. Tá bom, presidente? Pode ser? Então, nesse momento em que aqui a informação que eu recebo, o sindicato tem 82 anos, é isso? De muita luta, muita peleia, e segundo a minha assessoria, isso aqui contribui, viu? Eu vou nessa informalidade, mas vou olhando a folhinha. Os engenheiros moldam o futuro numa jornada marcada pela excelência, pela busca incessante do conhecimento e pela defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores e da profissão de vocês. É muito importante sublinhar, como diz aqui um assessor do Senado que escreveu para mim, viu? Escreveu para vocês aqui, que eu trouxe isso para cá. Sublinhar o passado com orgulho, olhar para frente com esperança e olhar o presente com gratidão. Que os próximos 82 anos
no mínimo, sejam repletos de conquista e aspiração. Vou entrar diretamente no Congresso aqui. Atualmente, pessoal, o Congresso Nacional, no último processo eleitoral, nós acertamos e erramos. Acertamos porque elegemos um presidente da República, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, fortalecemos a democracia, mas esquecemos do Congresso. E qual a realidade do Congresso hoje? O Congresso, eu que estou lá há tantos anos, 4 décadas praticamente, nunca vi um Congresso tão à direita. E quando eu digo à direita, não é para fixar de direita, à esquerda, ao centro, né? À direita numa concepção anti-trabalhador, anti-sindicato e nenhum compromisso, na minha avaliação, com a verdadeira democracia. Esse é o quadro que se apresenta hoje. Ulisses Guimarães, quando presidia a Constituinte, ele dizia uma frase que eu guardei para o resto da vida. Opa, tu acha que está difícil agora? Então te prepara que o ano que vem vai piorar. A frase é dele. E de lá para cá foi exatamente assim. Entrando num dos temas que preocupa muito a vocês, que é a questão do sindical, né? A estrutura sindical, as contribuições para as entidades, eu falo com maior tranquilidade. E quem me conhece sabe, eu nunca fui contra o imposto sindical. Se todo mundo arrecada, por que o sindicato não pode arrecadar? O OAB arrecada, quem é advogado sabe aqui, né? Se quiser cumprir a sua profissão, tem que pagar a mensalidade da OAB. Partidos políticos têm uma arrecadação garantida do fundo eleitoral e do fundo partidário. É compulsório, não é? Aí pode. Claro que pode e deve. Eu não sou contra, não. Só estou dizendo que tem que ser um direito para todos. Os empresários, o Sistema S, é bilhões. Vocês sabem muito mais do que eu, que eles arrecadam, não há problema nenhum para eles. Todos podem arrecadar, e de todo o setor, só o sindicato que não pode. E por isso que eu nunca fui contra o imposto sindical. Eu sabia que o dia que terminasse nós íamos pagar os pecados daquilo que não devíamos, né? E está aí o resultado. Agora, eu vou falar do que eu estou dentro do Congresso, o que está acontecendo lá dentro. O que eles fizeram? No momento que as centrais, corretamente, começaram a se articular, negociar, discutir com os empresários, discutir com o governo, o Ministério do Trabalho colaborando com essa mediação, para construir uma proposta baseada naquilo que o próprio Supremo decidiu. Sem ser contra, inclusive, porque o Supremo decidiu do direito de oposição. Eles percebendo, aquela carta que a Centrais Sindicais foi fundamental, que nos deu para sustentar o debate lá, eles apresentaram um projeto do senhor Stevenson Valentim, e o projeto dele, pior impossível. Pior impossível. O que diz o projeto dele? Tramita no Senado o PL 2099, de autoria do senador Stevenson Valentim, que veda a existência de contribuições sindicais de membros não sindicalizados. O projeto dele. O relator na CAI, senador Rogério Marinho, apresentou o relatório no substitutivo, piorando em muito do Stevenson ainda. Se o dele era ruim, o dele ficou muito pior ainda, muito pior. Resultado, fomos para o debate, na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Quem defendeu o direito de oposição, mas fruto de uma Assembleia, não tem problema, o Supremo decidiu, a Assembleia que decide, acabou, e tudo bem, nós vamos respeitar. Contra o projeto do Stevenson Valentim. Olha quem defendeu. Não é porque eu estou nos 3, mas ninguém ali é bobo, né? Jacques Wagner, inegavelmente um grande parlamentar, é líder do governo. Uma senadora lá de Pernambuco, Tereza Leitão, muito preparada, muito competente também. E o terceiro que defendeu, esse senador, que conhece um pouco do movimento sindical, né? Fomos para o voto em relação a esse projeto aqui. Sabe quantos votos nós fizemos?
Trezinho. Só de nós três. Isso que nós brigamos, advogamos, mostramos, todos os argumentos que vocês imaginarem nós usamos. Todos. Todos. Falamos até em condomínio. Quando tem uma assembleia, o condomínio decide, todo mundo compra e não paga para ver, né? É processado e tal, ele vai ter que pagar. Bom, sistema S, tudo nós falamos. Fizemos 3 votinhos, eles fizeram, de 20 e poucos, fizeram todos os outros votos. Essa é a realidade. O que nós temos que entender aqui? Eles não querem organização dos trabalhadores nem fortalecer o movimento sindical. Para eles isso é fundamental. Destruir o movimento sindical é o que eles querem. Porque eles entendem que o movimento sindical tem uma posição, digamos, progressista, em defesa de qualidade de vida e salário decente para os trabalhadores, e isso para eles não me interessa. Isso para eles não me interessa. Interessa que o grande empresário tem que ter lucro, e lucro, e lucro, e lucro, e lucro, sem se preocupar com a questão humanitária, que é o direito da nossa gente e do nosso povo. Muito bem, o projeto vai... Eu estou acelerando para ganhar tempo, né? Dali, ele foi para ações sociais. Lá, o nosso parceiro, Humberto Costa, é o presidente. Aí articulamos com as centrais trabalharam, as federações, confederações trabalharam, e eu também fiz o meu papel naturalmente. Humberto Costa, dá para mim relatar o projeto? Ele me deu para relatar. Então, eu sou o relator desse projeto na Comissão de Assuntos Sociais. De pronto, o Rogério Marinho, que foi o relator na outra comissão, que é o líder da oposição, que é da extrema-direita, ele pediu na comissão que eu fizesse uma audiência pública. Eu digo, eu não vou fazer uma audiência pública, eu quero mais de uma audiência pública, mas não me nego a fazer uma, vou fazer tantas quantas eu entender necessário. Aí começamos nesse jogo. Aí eles se reuniram à direita, que é a maioria, e disseram, olha, pai, se tu não apresentar teu relatório, que eles têm convicção que ganham, nesse momento do jogo, mas nós podemos trabalhar para ampliar um pouco. Eu digo, olha, tudo bem, vamos lá. Agora, eu só vou apresentar meu relatório quando entender que é o momento depois de ouvir o governo, os empresários, os trabalhadores, centrais sindicais, federações, confederações, enfim, eu vou ouvir todo mundo. E eles foram levando. Mas vou já encerrar esse capítulo. Foram levando, até que chegou, há pouco tempo atrás, entraram com um requerimento para que eu fosse obrigado a deliberar na Comissão de Assuntos Sociais. Eu digo que ninguém vai me obrigar. Eu não vou entregar enquanto eu não ouvir toda a sociedade brasileira pela importância do tema, né? Toda a sociedade é setor da sociedade. Fazem 2 meses e meio que eles estão em obstrução. A Comissão de Assuntos Sociais não vota nada, eles não deixam votar. Enquanto o país não entregar o relatório para nós aprovar o fim da contribuição negocial assistencial, não vota mais nada aqui. É uma comissão importante para nós. E nós estamos resistindo. Digo, olha, é um direito de vocês, a obstrução é legítima, mas eu só vou apresentar meu relatório depois que eu estiver ouvindo os setores, como eu falei aqui, da sociedade interessada nesse tema. Está comigo o relatório. O meu relatório, eu recebi agora do Diese uma versão já mais aprimorada do que seria palatável do movimento sindical, respeitando, claro, sempre uma cláusula ali do direito de oposição. Só que o danado do Rogério Marinho, se gravar não faz mal, ele sabe que eu acho que ele é danado. O que ele faz? Ele entra com o requerimento no plenário do Senado agora, dizendo que o senador Paim está segurando o projeto que trata da contribuição assistencial negocial, cumprindo que é uma decisão do Supremo, e nós queremos que venha para o plenário. Eu não mandei para o plenário, segurei o projeto e disse, inclusive, para o Rodrigo Pacheco, Rodrigo, fomos conversar com ele, levei alguns líderes sindicais, fomos juntos, fomos conversar com ele e combinamos que, quando o projeto que está sendo elaborado de forma coletiva, empresários, trabalhadores e governo, estiver pronto, eles mandam para nós, para a Câmara, para o Senado, não importa, e aí sim passamos a deliberar e votar. O
que disse o presidente Rodrigo Pacheco? Que é muito meu parceiro, viu? Não posso me queixar dele, eu estou sendo muito franco. Ele tem me ajudado muito em muitos temas lá, muitos. Inclusive na política de cotas, no debate do próprio salário mínimo, homem e mulher, mesmo salário, ele me ajudou muito. Projeto vindo do governo, atualmente, que eu estou falando aqui, mas nós temos que trabalhar ali dentro, não é só o governo mandar para aquela diretora instalada lá dentro, né? Eles, pai, tem limite para me segurar. Eu não vou agora, mas passando o 1º de maio, aí pelo meio de maio, nós vamos ter que deliberar. Aí eu já fiz contato com as centrais, com o Diese, o Ministério do Trabalho também está acompanhando, para ver quando é que nós vamos ir para o embate final da votação. Porque não tem, por mais que tu queira segurar um projeto, tudo tem limite. Eu já fiz de tudo lá, segurar projeto até um limite, chega uma hora que tu tem que ir para o voto. Resultado, essa versão que o movimento sindical, a redação final vai me passar, prometeram que vai ser agora na primeira semana de maio. Logo após o 1º de maio eu recebo. Aí eu vou fazer meu relatório dentro dessa concepção, que é uma visão do nosso povo, da nossa gente, enfim, com os outros setores. Mas o que eu deixaria aqui? Não pensem que o jogo está perdido. O jogo, para mim, nunca está perdido. Eu sou sempre um otimista. Acho que sempre tem que fazer o bom combate até o último minuto. Mas é preciso que as entidades sindicais se mobilizem também, Não é só as centrais em cima, porque não resolve. Em cada estado são só 3 senadores, né? Fazer que haja uma pressão nos 3 senadores, que nós não queremos a volta do imposto sindical. Nós não queremos. Por mim, podia voltar. Só quero ser bem claro, mas já é unanimidade. É unanimidade que nós não queremos. Então, eu digo, nós não queremos a volta do imposto sindical, mas queremos que aprove a regulamentação, respeitando o que o Supremo decidiu, da contribuição negocial ou assistencial, não importa. Para mim, pode ser... Eu gosto mais do termo negocial, porque é fruto da negociação e a Assembleia que decide o direito de oposição, como será. Assim que se encontra o projeto, está na minha mão, mas eu tenho limite para garantir que ele não seja votado. Se votasse hoje, nós perdíamos. Perdia no Senado, e você deve ter visto a última entrevista do Lira na Câmara, que ele garantiu, deu uma entrevista dizendo que na Câmara não passa. Não passa o projeto que nós queremos, naturalmente, né? Passa o projeto deles, que só pague mesmo quem quiser e sócio ainda. E eles criam todo um ritual ali. Tu pode até por telefone dizer que tu não quer, por telegrama, que nem existe mais telegrama, né? Pode mandar telegrama, pode mandar e-mail, pode mandar pelo WhatsApp, pode o que quiser. Tu facilita tudo que é imaginável e possível para que o cara não contribua com a sua entidade. Essa é uma preocupação enorme que nós estamos tendo lá, e acho que é bom um momento como esse aqui, no sentido de que as entidades sindicais se mobilizem, se articulem, porque vai chegar a hora que vai ter que ir a voto. Vai ter que ir a voto. E eles estão muito bem articulados. Eles entendem que destruir o movimento sindical é destruir a organização dos trabalhadores. E os trabalhadores organizados saberão qual é o caminho que eles têm que percorrer. Não vou entrar aqui na questão partidarizada, nem coisa parecida. Isso eles não têm interesse, os trabalhadores tendo estrutura, né, para fazer o bom combate. Isso aqui não se assuste, que é o remédio da pressão que está me avisando. Pode tomar o remédio da pressão. Pronto, meu amigo, parou, fica aí. Pronto. Mas eu aproveito o momento também para dizer que, às vezes o pessoal fala lá que o painho é das causas impossíveis. Não é tão impossível. De todas que eu pelhei mesmo, eu acho que eu não perdi nenhuma, que eu peguei em cima para trabalhar. Foi o Estatuto de Idoso, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, foi as políticas de salário mínimo, com o governo Lula encaminhando para lá, que trabalhamos juntos. Salário igual, homem e mulher, tudo conseguimos, com muito trabalho. Agora, tem um outro embate que é muito duro, que tem tudo a ver com o trabalho que você tem feito muito bem aqui, Claudir, que é a questão do trabalho escravo. Vocês sabem tanto quanto eu digo para eles na tribuna do plenário, vocês me seguem um único Estado nesse nosso querido Brasil
que não tem trabalho escravo, eu renuncio ao meu mandato. Todos os estados têm trabalho escravo, todos. Pode mudar a quantidade, mas todos têm trabalho escravo. E do tempo que o Paulo Rocha estava ainda no Congresso, eu fui parceiro dele na Câmara, depois viemos para o Senado, enfim, aprovamos uma emenda constitucional que desapropria a terra de quem tem no seu espaço lá, seja no campo, na cidade, trabalhadores sob a escravidão. Só que criaram, no segundo momento, que tinha que haver uma regulamentação. Tudo bem, fomos para a regulamentação. Hoje eu sou relator também desse projeto, lá no Senado, e deixa muito claro, tem medo de perder a tua propriedade, seja no campo ou na cidade, não tenha trabalho escravo. Não tenha homens e mulheres sob regime de escravidão, comprovadamente. Então, não tem que ter medo. Se qualquer um de nós tiver na sua propriedade trabalhadores sob a escravidão, é correto? Não é. É desumano, é cruel, é uma tortura. Nós sabemos muito bem como é que é a situação dos trabalhadores encontrados sob o regime de escravidão. Perde a propriedade. Então, é um debate duro também, duro. Eu estou com o meu relatório pronto, mas as nossas forças no Congresso hoje não recomendo que eu bote colocar em votação esse tema. Só para situar algumas coisas do Congresso. Eu falaria um outro rapidamente, que é a terceirização da atividade fim. É outra grande preocupação. No momento que o próprio Supremo me decide, olha, com todas as críticas que eu vejo fazer o Supremo, eu defendo o Supremo, mas, nesse caso, por amor de Deus, tu liberar terceirização, inclusive na atividade fim, é colaborar com o trabalho escravo e prejuízo enorme para os trabalhadores do campo e da cidade. Mas, infelizmente, existe essa realidade. Olha, eu viajei os 27 estados. Os 27 estados. Fiz a assembleia, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, contra esse maldito projeto de terceirização da atividade fim, que era, se não me engano, o PL 130, se eu não me engano. Segurei. O Senado não aprovou na Câmara e o Senado não deixou aprovar. Segurei, acho que uns 2 anos aquilo. Foi. Arranquei carta de todos os estados contra a SPL, que permitia a terceirização da atividade fim. O Senado não vota. Mas daí, eles desarquivam um projeto antigo que tinha na Câmara, que já tinha sido aprovado no Senado, eu nem estava lá naquele período, acho que tinha uns 30 anos esse maldito projeto. Desarquivam aquele que estava na Câmara e votaram e acabou. Aí abriram as portas para a terceirização também da atividade fim. Eu acho a terceirização da atividade fim, eu tenho certeza que é um crime contra os trabalhadores do campo e da cidade, né? Porque tudo o cara joga para cima da terceirizada, que não foi eu, não foi ele, o empregador não é responsável e tal. Aí vem a discussão da responsabilidade solidária, não é solidária, não é, enfim, vira um inferno. E eles acabam cada vez apostando mais em terceirizar tudo. E pior que o Supremo autorizou, né? Depois também o Supremo autoriza ainda que terceirização pode ser aberta. Então, a nossa situação hoje, pessoal, é das mais difíceis dos trabalhadores. Eu ia só pegar ali, mas acho que eu deixei lá. Me dá aquele livrinho, por favor, aquele pequenininho aí. Pode me dar os dois. Me dá os dois, porque eles pensam daí que eu vou falar tudo que tem naquele livro grande. E ele diz, para isso, depende aí. Esse aqui, como é que chama? É o Vadimeco, né? Esse aqui, pessoal, eu consegui imprimir no Congresso Nacional alguns, e quando eu vou num momento como esse, eu deixo para casa. A casa pode sortear, porque deve ter também já, né? Mas ele é atual, e aqui tem uma pequena apresentação que eu faço da importância desse... todo lugar que eu vou, eu deixo no mínimo os dois. Vou passar aqui, depois o presidente vê como é que faz. E esse aqui, pessoal, esse é a minha menina dos olhos. Minha, nossa. Por que que eu tive a ousadia... Eu digo nós, viu, pessoal? Eu não sou muito do eu, nós. Por que que nós tivemos essa ousadia? Aquilo que o presidente falou aqui. Quando nós percebemos que ele estava avançando contra a justiça do trabalho, eles querem acabar com o trabalho. Inclusive, recentemente, eu tive lá no Tribunal Superior do Trabalho, 80 anos da CLT, foi um belo de uma plenária que fizemos lá, fortalecendo
à Justiça do Trabalho. Quando percebemos que aquela reforma trabalhista que eles fizeram, né, inclusive com o tal de trabalho intermitente, né, tal de trabalho intermitente, que vocês sabem muito bem o que é, né? O cara fica em casa, ele te chama, tu trabalha quantas horas ele quer e te manda para casa e não te paga, às vezes, não paga nada, porque se faz poucas horas, tu acha que ele vai pagar fundo de garantia, 13º, férias, te paga aquelas horas e acabou. Lá em Canoas eu conheço um monte de gente que está nesse emprego. Se eu trabalhar, pegam, né? É como diz o outro. Se nós temos hoje tantos trabalhadores no trabalho formal, pode saber que temos quase o mesmo número na informalidade, que não pago nada para esses trabalhadores. Então, mediante a realidade, porque eu participei desse debate ativamente da reforma trabalhista, conseguimos derrubar eles numa comissão. Apresentei um substitutivo e derrubamos eles. Depois, no plenário, eles, têm maioria, aprovaram a reforma do jeito que está. Esse projeto, pessoal, como é que ele está hoje? O que nós fizemos? Reunimos juízes, advogado trabalhista, sindicalista, e construímos uma proposta do que nós chamamos o novo Estatuto do Trabalho, eu vou deixar cópias aí, ou a nova CLT, ou a CLT do século XXI. Ninguém aqui está negando a CLT, pelo contrário, reafirmamos a CLT. O que a gente fez? Repito só porque é importante. Juízes, advogados, sindicalistas, e eu presido a Comissão de Direitos Humanos, formulamos o projeto junto, entregamos na Comissão de Direitos Humanos, e, para não ir para aqueles sedores que são contra nós, o presidente da comissão, que é o senador Paulo Paim, avoca a relatoria para ele do nosso projeto. Está correto, né? A vida é assim também, né? Não dá só para eles golpear nós. Então, esse projeto, pessoal, rapidamente, vocês vão ficar aqui. Aqui tem um resumo do que é o Estatuto do Trabalho. O Estatuto do Trabalho, eu só vou aqui falar rapidamente. Com esperança e amor, um outro Brasil é possível. Acho que nós estamos reconstruindo esse outro Brasil a partir da vitória da democracia. Principais pontos do Estatuto do Trabalho. Aqui diz onde encontrar na internet todo o Estatuto e como é que está o debate. Direitos dos trabalhadores. Só vou pegar os títulos aqui. Direito a um ambiente seguro e saudável, direito à continuidade do contrato de trabalho, não ao trabalho escravo, não à terceirização, direitos da mulher, mulher gestante, aqui dá uma reforçada, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, onde é que deve estar criança e adolescente, né? Aqui nós botamos todas as restrições, pessoas idosas, como valorizar as pessoas idosas, contrato de emprego, contrato de trabalho intermitente, que é isso, essa maldição que eu falei antes aqui, proibido em qualquer tipo de atividade, trabalho temporário, redução da jornada de trabalho. Aqui mas tem uma notícia boa, né? Aqui tem também alguma coisa sobre a Previdência. O que existe no Congresso? Existe também no Congresso, é bom todo mundo saber. Não é o presidente Lula, não é o governo Lula, eles já estão no Congresso trabalhando para outra reforma da Previdência. E estão vindo e fazendo pressão, porque eles estão ainda retornando aquilo que nós derrotamos, felizmente, lá atrás. A volta do regime de capitalização, que é o fim da Previdência Pública. É aquilo que o Chile aplicou e lá 90% ganham menos que um salário mínimo. Eles estão, de novo, com o debate lá, provocando o debate da reforma da Previdência, indo para a capitalização, que é inaceitável. Notícia boa, redução de jornada. Está aqui, bem descrito, organizadinho. Aqui é um resumo, né? Nós temos que... Essa bandeira é a bandeira, para mim, mais forte que nós temos no momento. Essa semana saiu que o Chile, com todos os problemas do Chile, que eu falei mal aqui da problema do Chile, o Chile agora aprovou de 44 para 40, num processo de 1 hora por ano, que nós já discutimos um tempo atrás e nós não nos entendemos entre nós, e está aí as 44 ainda. Nós podemos trabalhar para as 40, como também para 36, como por 4 dias por semana, como muitos países estão fazendo essa experiência e está dando certo. Aumenta a produtividade, menos acidentes de trabalho, o trabalhador tem um tempo maior, inclusive, para se preparar para as novas tecnologias, essa história toda de inteligência artificial, que nem todos nós dominamos, né?
Então, a redução de jornada é algo interessante. Só para dizer, o Judiciário já está trabalhando com 3 dias por semana. Eles querem trabalhar só 3 dias por semana. Está aberto esse debate lá. Eu não vou entrar aqui no debate agora, que diz que a Previdência está falida e que o trabalhador, o salário mínimo não pode ter aumento real, agora com todo respeito, né? Mas essa PEC que está lá, PEC número 10, se está tão mal o Brasil, como é que nós vamos dar aumento para quem ganha mais de 40 mil por mês? Não dá, né? Não dá. Nós estamos falando quem ganha mais de 40 mil e ganha, tem outros que ganham muito mais, porque não tem teto, não tem nada, e essa PEC está lá. E estão dizendo que o culpado de tudo é o salário mínimo e é a Previdência. Aqui tratamos trabalho externo, teletrabalho, que é algo que você vai aprofundar naturalmente, né, com a competência que você tem e a qualidade do que foi construído até o momento, e está viajando para aí discutindo. Questão das férias, questão do próprio salário mínimo, isonomia salarial, adicionais legais, trabalho extraordinário, licença maternidade, aviso prévio, já estava ali, organização sindical, nós tratamos com muito carinho essa questão, negociação coletiva. Isso que você falou aí, presidente, permita, porque você falou antes, então a gente dá uns ganchos daí. Negociado sobre o legislado. Desde que me conheço por gente, eu ouço esse papo. Eu vou dar minha opinião a respeito que a empresa é diferente, Como é que se eu tenho uma lei mínima para o trabalhador e eu posso negociar menos? Para mais, tudo bem. Claro que eu quero negociação, mas o que eu tenho é o mínimo do mínimo, ali umas coisinhas que nós temos ainda, porque eu tiraram quase tudo, e ainda eles querem assegurar, quer lá um sindicato ou outro negociar, negocie. Agora, botar na lei ainda que pode o negociado estar acima do legislado, então, para que legislação? Por que não fazem também para os outros setores da sociedade? Por que é só para o trabalhador que é o tal de negociado sobre o legislado? Noutras áreas não tem, o cara faz um acordo, depois recorre, ó. Agora, nós não, temos que aceitar o negociado sobre o legislado. Como eu sei o país que nós vivemos, que é um país de trabalho escravo, pessoal. É um país que 32 milhões de pessoas, até poucos dias, estavam passando fome. Fome mesmo. Agora, você está aqui na minha fala, nós conseguimos reduzir em torno de 22 milhões, né? Hoje está em torno de 8 milhões, a partir do governo Lula. Mas essa realidade, assim mesmo, você tem 1 em cada 4 famílias tem insuficiência alimentar no Brasil ainda. Isso é gravíssimo. E nós ainda nos demos o luxo deles fazerem tudo isso que querem fazer. E aqui vai. Aqui tem um dia que nós derrubamos eles, só que foi curta essa derrubada aqui. Estou eu gritando ali, o Lidberg está do lado, junto, quando derrubamos eles na comissão. Só que dali uma semana eles, no plenário, nos liquidaram. Enfim, esse é o resumão de tudo um pouco. Eu vou deixar para vocês aqui. Esse é o resumo da briga que está lá no Congresso. Aí eu conto um pouquinho da história. Vou deixar para vocês aqui, porque, claro, que eu trouxe, mas não vou ler. Tem uma síntese da reforma tributária. Vocês podem... A síntese dessa reforma tributária agora que eu botei num card meu, golaço do Lula e do Haddad, né? Quando tira imposto sobre alimentação, sobre as questões importantes para nós todos. Um paper da luta contra a fome, e aqui o bandido, desculpa a expressão, não vou dizer o nome dele, aqui está as emendas que um cara apresentou para acabar com o movimento sindical, estão aqui também. Só foi um que apresentou. Só notícia boa. Mas, enfim, pessoal, é uma fala rápida, eu entendi aí que aqui não era um momento de discurso, mas de falar um pouco sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional. 1º de maio está aí, vai ser um grande 1º de maio, pelo que eu sei, aqui em Porto Alegre. Eu, quando me convidaram, eu digo, não, estou lá, vou lá sim, então. Mas não sabia que um homem, que para mim é uma lenda viva, para mim ele tem um estilo assim que me lembra o Mandela. Eu sempre fui muito fã do Mandela, viu? Eu cheguei à África do Sul, levei uma carta em nome do Congresso Brasileiro pela libertação do Mandela, que é o Mujica. Aí me disseram que eu vou estar sentado na mesa com o Mujica, eu, a Manuela, o Mujica e o Stedley, né? Pelo menos como convidados
outros, 3 grandes personalidades, e o senadorzinho aqui tinha que ter um negão na mesa, né? Senão não está alguma coisa errada. Então vai ter um negão na mesa lá, mas eu acho que vai ser um belo 1º de maio, por tudo que eu vi até o momento. Casa do Gaúcho. Eu quero fazer uma mensagem lá e sentar bonitinho para ver todos, mas principalmente o Mujica, né? Senador, só me permita, o Mujica e a Manuela estarão por vídeo, é o senhor que vai estar e o Steg que estarão presencialmente. Pois é. Vai ser o anfitrião. Isso. Pois é, foi bom que tu me dissesse, então. Que eu perguntei hoje à tarde, né, o Mujica vai estar lá, a Manuela também, voltou dos Estados Unidos, e eu fiquei todo faceiro, me senti poderoso, grandão, ao lado do Mujica, da Manuela e do Steg, estou bem. Mas estaremos honrados com a sua presença de Steg. Tá bom, tá bom. 1000 pessoas que deverão estar... Não, vai ser um belo evento, mas eu vou falar do Estatuto do Trabalho, falar dessa luta de todos nós, né, e o que está acontecendo, e a responsabilidade nossa com a democracia, a responsabilidade com as eleições desse ano e as eleições daqui a 2 anos, que nós é que vamos decidir se vamos continuar crescendo ou se vamos retroceder. Muito obrigado, viu? Desculpa se falei demais. Boa noite a todos e a todas. Em especial, cumprimentar em nome de todos os presentes o nosso presidente, o César Henrique. E já, de antemão, já justifico que quem estava previamente convidado e confirmado foi o nosso secretário executivo, Chico Macena, mas por esses motivos que o senador acabou contribuindo muito com a minha fala, ele teve que ficar em Brasília. E como eu já estava organizado para vir numa audiência sobre o PL 12/2024, aqui mesmo no teatro, lá uma agenda da superintendência com o Claudir, não, posso fazer tranquilamente. Então, você, o máximo objetivo possível, porque para que vocês aproveitem mais a presença do senador Paim. E a tua presença? Não, eu vou acompanhá-lo. Vou jogar para ti as perguntas mais encrencadas. Pode jogar. Tem uma coisa interessante, né? Quando eu, Claudir, em 1983, nós organizamos um congresso de jovens trabalhadores. Então, você imagina que em 83 a gente era bem jovem. E foi justamente no momento que estava para ocorrer a fundação da CUT. E conheci esse brilhante senador lá no Teatro Tuca, que nós fizemos no meio do ano, né, em junho, julho, e depois o senhor abriu, fez uma fala maravilhosa, fiquei muito encantado, eu tinha 16 anos. Inclusive não... A idade que eu tenho, então. Não, o senhor era bem jovem ainda, estava como presidente dos metalúrgicos de Canoas, e posteriormente eu fui eleito secretário-geral da CUT. Acompanho a sua trajetória. Eu tive o prazer também, de 2000, ser secretário-geral da CUT, né, brasileira, no período que nós estávamos enfrentando as políticas do Fernando Henrique. Mas nada como hoje. Nada como hoje, né? Nada como hoje. A gente tinha, pelo menos do outro lado, o mínimo de racionalidade. E o que nós estamos enfrentando dentro do Congresso é que as empresas de aplicativo aproveitaram esse vácuo dos últimos 8 anos, 6, 8 anos, se instalaram com um modelo de negócio, aqui no Brasil, em muitos lugares do mundo, que é o trabalho análogo à escravidão. Senador, são mais de 2,5 milhões de trabalhadores vivendo uma jornada que não é de 12, é 14, 16, 18 horas por dia. Ganhando, né, e sendo dominado pelas empresas do aplicativo. Quando chega no entregador, é bacana,
domingo à tarde, à noite, chovendo, e vai alguém levar comida para ti. Né? Você recebe, muitos não falam nem boa noite. Enquanto está comendo, esse jovem, ou esse trabalhador, ele não comeu. Ele não comeu. Ele tem que trabalhar corridas, malucos aí no trânsito. Morrem todo dia em São Paulo um motociclista, porque a dinâmica, a loucura. E esse trabalhador não tem proteção nenhuma. Nenhuma. O salário baixíssimo. Não dá um salário mínimo. Não chega ao salário mínimo. Então, nós não estamos já nem conseguindo pagar um salário mínimo. Não tem previdência. Nenhuma. Ah, tem um MEI. Não, o MEI não é para motoqueiro, motociclista, moto entregador, muito menos para motorista de automóvel. Então, é uma distorção, que não vou aprofundar, mas abre lá no site do Ministério do Trabalho, né? Do Ministério do Trabalho, e tem toda a documentação do trabalho que nós fizemos em 10 meses. Diante do Supremo Tribunal Federal, já sinalizou que é praticamente unanimidade que esse tipo de atividade por aplicativos é relação de empresa com empresa. Ou seja, trabalhador, a empresa, e a empresa contrata eles. Eles não vão reconhecer o vínculo. O dilema está certo e dito, já tem maioria lá, para não garantir um vínculo. Portanto, é tudo justiça civil e nada de interferência da justiça trabalhista. Então, aquilo que o senhor comentou é verdade. Eles querem acabar com a interferência, querem acabar com a justiça do trabalho no Brasil. É isso que eles querem. Eles não... Primeiro vamos enfraquecer os sindicatos, depois garantir essa maioria. Enfim, a agenda está muito pesada. Nós conseguimos implementar algumas agendas positivas? Conseguimos. Essa, faça-me passar pela cabeça, enquanto o senador Paim estava falando, a gente, às vezes, não pode perder a oportunidade. A gente teve a oportunidade de fazer uma legislação mais protetiva, de terceirização. Mas porque nós nos desentendemos em algum momento. Nós já éramos para ter reduzido a jornada de trabalho nos moldes que o Chile fez. Mas chegou lá o sindicalista, não, quero 40 horas já agora. Não interessa ser gradual. Oi, bem, outra oportunidade. Nós tivemos em 2013, pessoal, quando a gente estava forte, o governo Lula, a gente montou aquela Câmara do Trabalho, esqueci o nome, fugiu, eu participei. Conselho de Trabalho. Nós fizemos entendimentos tripartites ali extremamente importante, inclusive para substituir o imposto sindical pela taxa negocial, que seria aprovado em assembleia, etc., queria garantir o direito de oposição, nós perdemos também. Então, às vezes, a gente fica na busca do ideal, né? O ideal é isso aqui. Não, eu quero 40 horas agora, quero o fim da terceirização. Ah, foi isso. Então, a gente criava algumas dificuldades para as empresas terceirizarem. A lei era clara. Mas uma parte das nossas pessoas falou, não, tem que terceirização em nenhum setor. Pois é. Onde nós estamos agora em 2024. Então, eu vejo que, às vezes, a gente perde a oportunidade. Esse PL que nós entregamos no dia 4, agora, de abril, ele é um PL que não resolve todos os problemas. Claro, foi efeito da negociação. A gente deparou com o seguinte, o Supremo é contra a gente, na relação de trabalho. Congresso arrediu, não preciso falar mais nada, o senador já fez todo esse trabalho. Nós falamos assim, vamos tentar achar uma forma de negociar uma transição para que a gente crie direitos. Que ele é autônomo, não tenha dúvida, do sentido de que ele também não quer CLT, porque ele quer autonomia, ele quer trabalhar as horas que ele achar
adequada, se bem que se mata lá trabalhando 18, 20 horas, mas ele acha que é autonomia. Alguns motoristas, acho que aquela ideia do empreendedor ficou na cabeça deles, né? Ficou na cabeça deles. Então, ele não é empreendedor nenhum, ele é trabalhador. E trabalhador tem que ter regras de relação de empregado, relação de trabalhador com emprego. Mas, enfim, foi um debate, conseguimos encontrar uma solução, eu diria, meio caminho, do tipo garantir autonomia, ele pode trabalhar na plataforma que quiser, entrar, sair, autonomia, mas, por outro lado, garantir direitos. Os fundamentais, né, vocês já devem ter visto pela imprensa, os fundamentais é a questão do ganho mínimo, questão da transparência, questão da saúde e direito dos trabalhadores, a questão da previdência. Fizemos um modelo, depois a gente com certeza vai depois para o Senado, mas fizemos um modelo muito inteligente de previdência. Eu fui lá no dia do lançamento. Você estava lá? Atrapalhar. Claro. Eu fui lá no dia do lançamento, bem faceiro, saí de lá. Vai. É. Chegou no outro dia, no gabinete, o que você está fazendo lá? Que nós somos contra isso. Pois é. Aqueles setores que não aceitaram, né? Claro. Equivocadamente. Claro. São passos que nós estamos dando. Vamos dar passo. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, nós estamos se empenhando, viu, pai? No começo, a Câmara recebeu com muita resistência. Hoje, eu diria para o senhor, não é mais. Hoje já tem um clima mais aceitável. Claro, todo projeto de lei que vai para a Câmara ou para o Senado entra de um jeito e não sai do mesmo jeito. Não é assim? Então, nós vamos ter que ter paciência, paciência para negociar. E, da mesma forma, esse projeto da retomada aí do financiamento do sindicato, que é outro dilema, porque lá qualquer agenda trabalhista já vem a oposição com os dois pés. Porque o Marinho fez uma portaria, porque ele está chamando as empresas, chamando os sindicatos, e ninguém se apresenta, ele tomou a decisão de fazer uma portaria. Mas vamos provocar o debate agora. Nossa, o que foi ataque que o ministro do Trabalho, Marinho, então qualquer agenda, fui mexer, pode continuar trabalhando no feriado. Não estava nem envolvido domingo. Domingo já tem regra clara, definida, como é que tem que ser feito. Mas ele vai trabalhar no feriado, que tivesse negociação. O mínimo direito que o trabalhador, ele está a fim de trabalhar, mas tem que ter uma contrapartida, né? Afinal de contas, é um feriado. Então, há esse entendimento. 6 meses de discussão e não chegou a lugar nenhum ainda. Entendeu? Então, eu só complemento, digamos assim, essa brilhante apresentação do nosso senador e dizer do prazer de estar aqui, como eu sou mais pequenininho, bem mais pequenininho, né? Tive uma experiência importante de toda a trajetória sindical, mas também tive no parlamento em São Paulo, um deputado estadual. Fui prefeito, muito orgulho, da cidade de Santo André, no ABC Paulista, de 2013 a 2016. Depois veio a crise, né? E foi dura a vida. 2016, a presidenta tinha já sido afastada, depois muito complicado, né? Vocês viram o que aconteceu. Todo o Brasil, né? Não foi só em São Paulo, foi no Brasil inteiro. Mas, enfim, estamos aí nessa expectativa. Nós temos esses desafios para frente. O Ministério do Trabalho estava totalmente destruído, temos que recompor o Ministério, virou uma subseção do Ministério da Fazenda, da Economia, né? E qual é a filosofia que o Paulo Guedes fez? Tudo que tem a ver com trabalho, tudo que tem a ver com sindicato. Você sabe qual é a rejeição maior do PL nosso, dos aplicativos? É que a gente inclui a negociação coletiva. E negociação coletiva vai fortalecer os sindicatos, óbvio. Né? E eles não querem esse. Inclusive, estimulam as associações a fazer um jogo sujo de fake news, de mentira. E as próprias associações, com medo de perder a sua representatividade, também entraram nesse jogo de combater os sindicatos. O debate hoje foi isso, né, Claudinha? Aqui em Porto Alegre, uma turma importante da negociação coletiva, e
um trabalhador que não ganha nem o salário mínimo se levantar e dizer, olha, quem defende o meu direito sou eu. E você acha que ele vai ter a condição de enfrentar iFood, Uber, 99, Lalamove, ele sozinho, que é essa a lógica deles, que você negocia por você, e não de forma organizada. É tudo que eles querem. Sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, com o sindicato, a gente sabe muito bem que a gente pode chegar muito longe. Boa noite. Vou ficar aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Agradecemos a exposição dos nossos convidados. Obrigada pelas ideias, pelas palavras. Nesse momento, abriremos espaço para os encaminhamentos de perguntas aos palestrantes. A colega Mariane, ela está com o microfone sem fio e ela também vai organizar a ordem dessas manifestações. Eu queria, só me permite, porque ela não está saindo, Cleonice, eu quero só lembrar que ela está aqui, é minha primeira suplente do Senado, e eu acho que eu não citei ela. Eu queria dar uma salva de palmas para ela. É a suplente mais titular do Brasil. Que eu fico muito em Brasília, ela viaja o Estado todo me representando. Obrigado, viu, Cleonice? Muito bem-vinda. Mas, antes de passar, Mariane, eu vou perguntar para o senhor Eduardo se ele quer fazer alguma colocação para a abertura dessa conversa, desse bate-papo com os nossos convidados. Eu queria apenas... Está fechado. Se fosse... As perguntas serão feitas diretamente, né? E eu estaria à disposição para qualquer esclarecimento, mas eu não vou roubar o tempo dos palestrantes. Obrigado. Não se preocupe, que as boas eu jogo para ti. Alguém? Boa noite, senhor Paulo. Tudo bom? Lei 13.467 do ano 2017. Né? CLT, contrato intermitente. Agora, eu não concordo, sinceramente. Né? Eu não concordo porque cada trabalhador, fim de mês, tem seus gastos mensais a honrar. Né? Que possibilidade exista de que esse contrato seja derrubado ou modificado nas próximas sessões? Porque é um sacrifício para o trabalhador. Eu chamo um trabalhador para trabalhar sexta, sábado e domingo. E outros dias, o que faz? Como faz para sobreviver? Essa é uma das minhas questões. Então, essa lei surgiu somente que era para trabalhar para garçons, se não me equivoco, aqueles para regularizar o sistema que trabalham por fora. Só que ele se estendeu para várias empresas, para várias atividades. Então, foi muito mal interpretado, como o senhor Carlos falou, chega de um jeito e depois vai ser modificado. Né? Infelizmente, e quem sofre é o trabalhador. E não somente para uma classe, pode ser para diferentes classes. Classe de engenheiro, arquiteto, técnico. Todas as áreas estão afetadas. Essa é a pergunta que eu vou fazer. Existe a possibilidade de ter uma modificação no Congresso, essa lei? Ou ser derrubada, porque, em realidade, é um prejuízo para a sociedade, propriamente dita. Eu vou ser rápido nas respostas, né? Possibilidade nenhuma. Nenhuma. Porque eu conheço o Congresso que eu estou lá vivendo. Aí alguém diz, mas tu estás muito radical? Nenhuma. Só existe uma possibilidade, que eu sempre digo isso e vou dizer sempre, se houver muita mobilização de fora para dentro do Congresso, e um dos alvos tem que ser trabalho intermitente, trabalho escravo, a terceirização da atividade, enfim, uma pauta mínima, e nós ir para o Congresso, visitar, fazer audiência, fazer debate. Eu posso fazer debate no plenário do Senado a hora que eu quiser. Eu peço e vai ter lá o debate. Duvido que eles vão recusar, porque não tem como recusar. Eles podem recusar, mas a gente coloca. Mesmo modificar,
Porque nós tentamos tudo isso na reforma. Se tu falar agora, hoje, nesse Congresso que está aí, de mexer o trabalho intermitente é um trabalho escravo para mim, porque ele te pega e manda tu ficar em casa, aí tu volta de novo, e para mim não paga 13º, não paga férias, não paga nada. Quem é que vai ter controle se o cara trabalha 1, 2 horas por dia, muitas vezes? Eu vejo ali em Canoas, tem gente que trabalha de noite ali, que eu conheço, que trabalha 1, 2, 3 horas, e o cara manda para casa, não, volta, está logo aqui, e ele vai para casa e de madrugada está lá de novo. Sem controle nenhum. O trabalho intermitente, para mim, ele é tão grave quase quanto o trabalho escravo. É só ver o mundo real, se a gente quiser dourar a pílula. E, claro, que o lado de lá, né, eu não estou aqui rotulando, não quero só ficar naquela direita e esquerda, o lado de lá que tem uma maioria no Congresso, na Câmara e no Senado, nesses casos eles têm maioria. Eles têm maioria, mesmo aqueles que estariam numa frente mais ampla, nesse momento eles olham para a Fazenda, eles olham para as suas empresas, eles olham para as multinacionais que eles têm compromisso e não vão ficar do nosso lado. Então, na verdade, alguém já disse, eu vou repetir, tudo é uma questão política. Por isso que eu falei na questão das eleições. Ou a gente trabalha muito nas municipais, não estou aqui dizendo que ninguém aqui tem que votar nesse ou naquele partido, né? Para termos um time, digamos, de valor, de peso, que tem compromisso com políticas humanitárias, com os seres humanos, com a vida, com o meio ambiente, com os animais até, porque aquele time que está lá não tem. Não tem. É muito difícil. É muito difícil. Eu consegui aprovar alguns projetos importantes, mas se vocês vão ver, a maioria dos projetos importantes que eu consegui aprovar não tem impacto econômico. Se tivesse impacto econômico, o mercado se move com a sua mão gigante e abafa e segura aqueles que eles têm controle. Uma vez no Congresso, eu estou até me alongando, não queria me alongar, mas eu tinha que dizer isso aqui, tu via falar em milhões nas negociações. Agora, eu vou encerrar aqui, é bilhões nas negociações para passar projetos que sejam, de fato, de interesse do nosso povo. As negociações lá dentro são maquiavélicas. E os caras já estão preparando as eleições do ano de 2026, já. Então, eles têm que acumular, para depois fazer investimento nos candidatos deles. Eles trabalham para ter maioria no Senado e maioria na Câmara. Então, é muito difícil. Só temos uma saída, mobilizar e pressionar eventos como esse que vocês estão fazendo aqui. Que a gente possa vir, né? Todos nós aqui, todos nós, podemos falar livremente e contar aquilo que nós estamos passando lá dentro. Ponto. Poderia. Os motoristas, para aplicativo que dá mais de 1 milhão, já produzem o trabalho intermitente. Já estão trabalhando com o trabalho intermitente. Só acionado como o algoritmo aciona. A maior parte do tempo ele fica muitas vezes esperando. Os entregadores de delivery é pior ainda, porque tem o pico. O pico que ele entrega na hora do almoço e depois na janta. Eles trabalham de segunda a domingo, 7 dias, mas trabalham de quê? Fica esperando. Eles ficam esperando, entendeu? Alguns utilizam o aplicativo para complemento salarial, isso é verdade. Alguns, sim. 35%, senador, ele tem como segunda atividade. Então, normalmente, eu vejo até no Ministério, lá, você quer saber, sai lá no horário, 18 horas, vai fazer Uber à noite, entendeu? Depois está outro dia um bagaço, né? Porque o corpo humano vai se deteriorando. Mas é só isso. Trabalho intermitente. O carro dele também é um bagaço e ele que vai ter que mandar arrumar. E depois ele vai ter que mandar arrumar. É isso mesmo. Coitado. Eu queria fazer uma pergunta. É que eu me lembrei com essa questão do empreendedorismo. Não sei quem é que costuma passar pela Ipiranga ali. No início da Ipiranga, quem vai em direção à Praia de Belas, na esquina, praticamente todos os dias eu encontro um cara com uma camisa social, uma gravatinha borboleta, vendendo alguma coisa, um produto qualquer, uma barrinha de cereal, e a primeira vez que eu vi, eu achei muito interessante, uma placa, ele dizendo assim, também sou um empreendedor.
e assumindo uma feição assim meio que empresarial de si mesmo, né? Quando uma pessoa que vende um produto numa sinaleira, nas condições mais precárias que pode haver na sociedade, incorpora esta ideologia, eu pergunto o seguinte, onde é que nós falhamos para sofrer tamanha derrota ideológica? Essa é a minha pergunta. Onde é que nós perdemos? Nós tivemos muitos acertos. Muitos acertos. Não é pouca coisa, entendeu? Tinha uma situação que nós estávamos na ditadura militar, chegar a eleger 5 vezes um presidente da República nas condições de desigualdade e nas condições totalmente adversas para nós, os trabalhadores. Nós elegemos 5 vezes. Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2 e Lula 3. Acho que teve aquele momento ali de, particularmente, 2015, aí é uma avaliação política, tá? Eu acho que nós erramos coletivamente, digamos assim, a gente ter colocado a Dilma para o segundo mandato. Minha avaliação é muito clara. Lula tinha que assumir, tinha mais couro grosso, como ele mesmo diz, para segurar, porque nós caímos em algumas ciladas lá muito complicadas, muitas ciladas. Isso é uma avaliação política, tá? Agora, se a gente for falar uma análise sociologicamente, né, a nossa falta de educação é muito gigante no Brasil. Né? Tem uma limitação violenta, mesmo que nós passamos, implementamos, criamos programas novos, mas a educação, então muita gente não teve uma educação, uma base educacional, umas possibilidades, aí acaba a própria influência, nada contra, mas tem uma parcela das igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, que cria a ilusão de que, olha, eu vou vender o mundo. E a gente, quando reúne, só fala assim, tem que lutar, tem que brigar, tem que arriscar o emprego, tem que fazer greve. Então, uma parcela da população brasileira, ela saiu do armário. Olha, que tem gente preconceituosa no Brasil, eu vejo isso desde pequeno, né? Que pratica o trabalho escravo, que, enfim, desde pequeno. Agora, resolveram assumir, basicamente assim, sair do armário. Isso influenciou muitas pessoas. Então, eu vejo algumas pistas. Não é nada, não há uma única razão por essa incorporação de um pobre dizer e assumir publicamente que ele é de direita, né? Eu sou de direita, né? Então, há vários fatores políticos, educacional, ideológico, nossos erros. Eu acho que nós temos nossos erros também, enquanto campo progressista. E aí abriu um caminho, aí, digamos, deixou um vácuo para essa ideologia do individualismo sobrepor ao coletivo. Porque é isso, basicamente, né? É o indivíduo achar que ele é o centro do mundo. Então, vai um pouco por aí, mas quem é especialista mesmo nosso senador. Deixa ele responder primeiro. Posso só contribuir aqui, só para complementar. Você foi muito bem, parabéns, viu? Mas eu acho onde é que nós erramos. Eu falo com um pouco de tranquilidade, porque eu sempre me elegi. Mas quero só lembrar o seguinte, na última, não na última agora, na anterior a que eu me elegi, eu fiz 4 milhões de votos. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. 4 milhões. Sabe quanto que eu fiz nessa última que eu me elegi? A metade. Fiz um mandato muito melhor, mas muito melhor mesmo. E como é que eu baixo, até pegando mais ou menos a tua fala, eu saio de 3 milhões e 900, não sei quanto, mas eu peguei, só arredondei, né? Mas é praticamente igual. Eu perdi 4 milhões, fui com 2 milhões.
E como é, e não estou fazendo aqui nenhuma crítica, porque eu não gosto de fazer crítica quando a pessoa não está presente, o Luiz Carlos Reis, que era deputado federal, nunca fez uma grande votação, aparece como primeiro lugar, e eu fiquei em segundo. Elegeu 2 ainda, pelo menos, e eu me elegi. Eu fiz em torno de 2 milhões, ele fez 2 milhões e 500, 2 milhões e 400, uma coisa assim. O que vem aí? Eu vou usar o que eu usei rapidamente ali, que eu falei. A tal de inteligência artificial, essas fake news, vou usar o termo fake news, para vocês terem uma ideia, tem alguém aqui na sala até que sabe dessa história, por isso que não vai me deixar eu mentir, foi verdade. O pessoal sempre votava em mim, sempre votava. E daí essa pessoa me disse, engraçado, fui lá falar com meu pai e com a minha mãe, ambos católicos, eu sou católico, mas não tenho nada contra evangélico, né? Acho bem claro que eu tenho filho que optou por ser evangélico, e daí? Né? É a opção de cada um. Aí me disse, olha, eles me disseram o seguinte, eles receberam ordem para não votar em ninguém da esquerda. E daí eles, que eram muito meus amigos, mas nem no Paim. O Paim é diferenciado, sabe? Fizeram toda uma defesa. E a ordem foi, ninguém, nem no Paim. Não tinha como eu perder 2 milhões de votos numa eleição. Então, as redes sociais, vou pegar as redes sociais no geral, né? Enfim, o novo mundo aí da internet. Uma vez nós dizia, com um bom programa de televisão, eu entro em todas as casas e vamos lá, e claro, vou falar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu pretendo e o que eu fiz, e vai dar certo. Agora é diferente. Vou para a porta de fábrica, os ônibus nem mais pagam, ali onde eu pagava no meu tempo. Agora é isso aqui faz a comunicação dia e noite. Esse dia me disseram, eu mesmo paguei numa roda de conversa que eu estava, e no intervalo, dos 30 que estavam, 29 estavam com o celular na mão naquele intervalinho que deu. E quando não estavam no meio da palestra, né? Isso, para mim, é a grande questão, que as redes sociais, e nós, pior de tudo, aqui eu quero concluir para não falar demais, nós estamos perdendo para eles de novo nas redes sociais. E não tem essa de querer culpar esse ou aquele. Alguns, não, esse fulano lá que é culpado. Nada disso. Nós todos, que você falou, coletivamente, temos que ver onde é que nós estamos errando, porque nas redes sociais eles estão nos ganhando. Estão nos ganhando, batem, e a gente vai meio que só desviando, que nem as águas do rio, louco para chegar no mar logo. Então, eu acho que um pouco é isso. É a força das redes sociais que estão levando o cidadão a achar, ganha o salário mínimo, ou nem ganha o salário mínimo, o exemplo que você deu, pela pergunta que você fez, e achou que ele é um grande empresário, é um grande investidor. Nós vamos ter muito cuidado com isso, senão levamos chumbo ali na esquina, agora e daqui a 2 anos de novo. Diretor. 2 perguntas na mesma, para os dois, como sindicalistas até, sindicalistas ou sindicalistas. Será que foi aí que nós perdemos também como movimento sindical? Porque o movimento sindical da década de 80 para 90 fizeram várias conquistas, né? E digamos que a minha geração 80 para cá já pegou acordos e convenções prontos, digamos, com várias conquistas. Aí entramos nas empresas já com essas conquistas e não valorizamos que quem as conquistou paralisou, fez greve. Será que não foi que erramos na comunicação também dos sindicatos, na digitalização dos sindicatos, em comunicar melhor para essa juventude que está entrando nas empresas? E aí pega essa juventude que a população está também envelhecendo. Como é que vai ficar a Seguridade Social? O que eles falam lá, Carlos? Vocês têm mais contatos com o pessoal de aplicativo, que é uma gurizada, né, que faz aplicativo. O que eles pensam na questão da Seguridade Social daqui a alguns anos? Como é que vai ficar isso aí? Porque a expectativa de vida aumentando, a gente vivendo até os 90 anos, né, vai se sobreviver como, né, no futuro, né? 2 em 1 aí, atrelado também com o envelhecimento e também com o movimento sindical. Perfeito, ótimo. Eu passei essas angústias também, eu acho que ainda era dirigente sindical, vendo o seguinte, na categoria, né, nas fábricas, muito jovem entrando. Enquanto isso, o sindicato
só tinha dirigente velho. Nada contra os velhos, eu sou um deles também. Mas ele tem que se ver a juventude no sindicato. Pô, esse cara me representa, sabe? Então, como é que a linguagem é outra. As conversas dele, os interesses, a rapidez, a dinâmica. E uma outra coisa, essa juventude foi dita para ela que, olha, tem que estudar, você vai ser alguém na vida, certo? Acho que todos nós ouvimos isso, não, tem que estudar, ser alguém na vida. Essa juventude estudou, mas ele faz uma universidade, depois não arruma emprego no ramo que ele se formou, tá? Esse daqui, no ramo da engenharia. Pô, esse jovem vai lá na fábrica e ficar apertando o parafuso, não dá. Isso, a autoestima dele vai lá embaixo. Então, nós vimos o seguinte, se criou nessa juventude uma expectativa de um mundo do trabalho muito mais avançado. Mas, quando ele chega para disputar esse mercado de trabalho, a economia não gera com a rapidez que seria necessário de fazer essa transformação do mundo do trabalho. Então, isso é um aspecto que mexe na sua autoestima. Também percebi que a linguagem é fundamental, gente. A linguagem da comunicação. Eu estou há 50 dias, pai, dando uma ajuda lá para o pessoal da SECOM. SECOM nossa. SECOM. Mas eu vou te contar, do dia 4 até agora, saiu uma pecinha, sabe? Que tem impacto nenhum. Enquanto o outro lado, os caras fazem uma forma de comunicação. Tem um cara, sabe aquele que na rua ele fica pegando aquela bolinha e colocando nas tampinhas? Entendeu? Os caras fazem isso com a gente. Você nunca acerta onde está a tampinha, né? Ou a bolinha. Porque ele fica virando. Ele conseguiu mostrar num vídeo de 15 segundos, 30 segundos, dizer o seguinte, ó, isso aqui é só para tirar dinheiro seu, isso aqui a empresa não vai aceitar porque ela vai querer tirar o dela, tira do seu, e o governo quer tirar do seu, e o sindicato quer tirar do seu. Então você que ganha 10 tampinhas vai ficar só com 2. Assim, eu falei, puta, cara, é fantástico. Como é que nós vamos responder um negócio desse? Então eu sinto essa angústia. A angústia que a gente não consegue, não é. O senador tem razão, mas é culpado fulano, ciclano, não é. É que tem uma lógica aí de funcionamento, e atacar e atirar pedra na vidraça é mais fácil do que ser vidraça, né? Nós somos governo, certo? Então, ser governo exige mais do que ser apenas oposição, né? É isso, nós somos governo, gente. Nosso governo tem que fazer funcionar. E eu vejo um problema que é na política. Na economia, aparentemente, nós temos uns bons resultados, estamos conseguindo fazer lição de casa. Mas na política a gente fica um pouco angustiado, né, de ver isso que você afirmou. Comunicação, juventude e distanciamento do movimento sindical. Porque o movimento sindical é verdade. Quando essa molecada entrou, ele não sabe que teve greve para conseguir o 13º, o 14º, PLR, né? Que tem ônibus na empresa para levar lá dentro. Tudo por conquista dos anos 80, que estava em vigor intenso o movimento sindical. A gente era negociação, greve, mobilização. Chama às vezes o pessoal para fazer uma grevezinha aí, para te contar, viu? O pessoal não fala, mas vale a pena mesmo? Então, se tem a dúvida, você já não tem tanta certeza, né? Então, eu acho que eles deram um tiro legal do ponto de vista deles, no movimento sindical. Cortar financiamento. Eles identificaram, olha, o sindicato a gente tem que quebrar no financiamento. Não adianta disputar a representatividade. Eles são representativos, eles vão continuar vivos, mas nós vamos deixar eles de perna capenga, é isso mesmo. Bom, conseguiu. Eu posso dar Não, por favor. só uma pitadinha mesmo, né? Eu acho que nós temos um problema que nós temos que assumir isso. Eu sou um homem de 74 anos.
né? Eu não sou contra que o homem de 70, 80 esteja na frente, que nem o Lula, que provavelmente vai ter que ser candidato mais uma vez para não perder. É isso, não é que o Lula quer porque quer ser candidato. O Lula vai provavelmente ter que ir para não perder, né? O Lula é uma liderança planetária. Ninguém discute isso. Ninguém discute, né? Mesmo o nosso adversário no Congresso reconhece que o Lula é fora de série. O Lula não tem no Brasil outro. Não tem. Nem na situação, nem na oposição, ninguém ali. Mas eu disse esse dia numa entrevista, acho que falar em Caxias, que nós temos que olhar isso com muito carinho. Carinho, solidariedade, apoio total ao presidente Lula, mas nós não podemos viver só na imagem do presidente Lula. E por que eu disse isso? Eu tinha dito isso para os meus companheiros do PDT. Quando o Brizola faltar, eu quero ver o que vai ser do PDT. Então, de nós tratar o Lula com carinho, como eu olho para o Mandela, eu olho para o Lula, eu olho para o Gandhi, são algumas figuras, né? Steve Biko, enfim, que eu sempre entendo que são figuras que fazem a diferença. Mas nós temos que começar a fazer com que os novos comecem a aparecer e dar espaço para os novos. Eles têm que ocupar um espaço na política. Estou falando na política aqui, né? E claro que no sindicato é a mesma coisa, tem o presidente, mas venha formando uma outra geração que amanhã ou depois vai assumir o sindicato. Eu disse lá em Caxias, eles botaram como destaque, nós não podemos ser os partidos dos mesmos eternamente. Até porque nós não vamos ficar eternamente. É uma lei da natureza. A lei da natureza. Aqui no Rio Grande do Sul, como exemplo, Olívio, Tarso, Paim, me incluo, Raul Ponte, são as figuras, eu me incluí aí para dizer que eu também estou mais para lá do que para cá, né? São figuras que cumpriram um papel durante a história. Agora nós temos que apostar na formação. A direita está fazendo isso. Nós temos que apostar. E me perguntar, o que tu vai fazer se tu não vai ser candidato mais? Eu não deixarei de militar, de apoiar, de ser convidado para um momento como esse, refletir. Mas a minha intenção é escola de formação. Mas escola de formação não é só dar curso de política, não é só dar curso... Felizmente, eu fiz um curso técnico que foi importante para a minha vida. E isso o nosso governo está fazendo muito bem com os institutos. É começar a pegar essa juventude e começar a olhar para eles para formar quadros da política. Para eles serem, amanhã ou depois, um dirigente, seja aqui, seja acolá, seja no sindicato, seja nos partidos políticos. Se nós não tivermos esse olhar que eles estão tendo, eles estão formando novos quadros. E nós não estamos formando novos quadros. E nós ficar só olhando e eles formando, quando a gente vê os jovens deles estão comandando nossos jovens, porque a gente não abriu espaço para os jovens ocuparem seu espaço. Pouco é isso. Pessoal, nós estamos indo para o final do nosso debate aqui, então nós temos mais 3 perguntas. Então, se a gente puder sintetizar, até porque o nosso horário já está indo para o final. Tá bom? Eu, pelo menos, amanhã de manhã, eu sou obrigado a ir para a porta de fábrica no bom sentido, né? Não é a porta de fábrica, mas tem uma agenda que começa às 8 horas. Você deve ter também. Aproveitar que você era aqui. Eu te tiro o couro. Está quase que o trabalho amargo aqui. Simboliza, mas tem hora. Bom, plateia, boa noite, tudo bem? Meu nome é Andrei Rangel, sou engenheiro mecânico aqui de Porto Alegre. Prazer conhecer o senhor que teve meu voto no último pleito e também no anterior. Não vou fazer uma pergunta, vou fazer uma consideração que praticamente responde à pergunta do colega aqui. Tá? Além de ser engenheiro mecânico, eu sou motociclista também, mas trabalho como engenheiro mecânico, lá, aquela coisa toda. Porém, eu me infiltrei no grupo de conversa de motoboy, entregador de aplicativo, onde, quando dá tempo, eu leio o que o pessoal posta lá. Muitos ali são contra a regulamentação que está sendo negociada. Muitos são contra mesmo, são contra ferrenho. O que eles alegam, na realidade, sim, ó, qual é a... Por que eles são contra, mas eles não admitem assim claramente, mas eu já li nas entrelinhas, nos áudios, aquela coisa toda, 2 coisas que eles fazem eles ser contra. Uma
é a possibilidade deles terem que se qualificar, porque muitos, inclusive, entregadores, eles trabalham sem habilitação, que é necessária a habilitação A. E outra coisa que eles têm muito receio é que o ganho deles diminua a partir da regulamentação. Porém, eles não admitem isso claramente. O que eles falam, na realidade? Que eles querem, primeiro, ter a liberdade de fazer o horário que eles quiserem. Muitos gostam de trabalhar de madrugada, porque diz que rende mais. E outra que eles dizem é o seguinte, que muitos colocam assim, eles colocam como argumento deles, muitos falam assim, isso aí é coisa de comunista, a regulamentação é coisa de comunista. Mas isso aí é para camuflar os dois motivos anteriores deles, que são reais, que é assim, a possibilidade de ter a admissão de ganhos e talvez a necessidade de ter que se qualificar, fazer curso de qualificação de entregador, aquela coisa toda, porque muitos eles são avesso à qualificação, né? Aí tem talvez alguém aqui já tenha escutado falar no advogado Felipe Carmona, que ele é o presidente do Sindimoto, e ele fala ao pessoal, além de defender a regulamentação, ele vai a Brasília participar das negociações, né? Só que assim, ele tem uma dificuldade enorme de conseguir convencer aquele pessoal que, por esse motivo, são contra a regulamentação, a tentar convencer eles e conseguir convencer eles assim, regulamentação é bom, que vai garantir direito previdenciário, vai garantir seguridade, aquela coisa toda. Então, na realidade, é o seguinte, eu não faço nenhuma pergunta, mas coloco aqui essa reflexão e a percepção pessoal do que ocorre com os entregadores, né? Se cabe alguma consideração posterior, tranquilo, fique à vontade. Qual o seu nome mesmo? Desculpa. Andrei. Andrei Rangel. Andrei, a tua percepção está perfeita. Está perfeita. É exatamente isso que nós identificamos, né? Essa resistência muito grande. Porque a área de entregas no Brasil ela é que nem uma cebola, sabe? Tem camadas. Tem aquela que é diretamente empregado e responde para o iFood. Ela tem 300 mil, praticamente, que são assim. Depois tem mais 300 mil que são empregados da lojinha, do mercado, do restaurante. E esse aí, realmente, é o que você falou, ele quer ficar... É um bico ali, ele não quer nem aparecer, né? Ele só quer fazer as entreguinhas dele ali. Muitos não têm carro e muitos são pregressos do sistema prisional. Entendeu? Não quer ser regulamentado mesmo, pai. E tem outros que são o seguinte, que são funcionários públicos que não poderiam exercer uma segunda atividade. É o famoso bico, né? Policial militar, por exemplo, ele não pode fazer outra atividade. Ele tem justamente essa jornada de 12 por 36, justamente porque ele está numa atividade extremamente perigosa e ele tem que, né, descansar, né, o máximo possível, para se recuperar do estresse, etc, etc, etc. Aí ele vai fazer entrega, ou vai fazer transporte passageiro, aí passar a noite inteira, aí no dia seguinte você tem um policial, será que está em plenas condições de exercer o papel constitucional que ele tem? Então tem a resistência também a que a gente vai regulamentando, a gente vai estabelecendo regras, né? Não dá para a gente ficar do jeito que está, porque a coisa tende a descambar, piorando. Fora de falar da segurança, né? Quem tem muita dúvida se deixaria minha filha, que volta e meia pega Uber lá em São Paulo, Santo André, região do ABC, eu não sei quem ela vai pegar lá como um motorista, né? Não sei, porque não tem controle nenhum. A regulamentação vai garantir ao Estado brasileiro, que eu não detalhei, né, senador? Vai garantir ao Estado brasileiro ter o que ele não tem hoje: informações. Quem é esse motorista? Quanto que a empresa paga para ele? Quanto que o passageiro pagou para a empresa? Vai ter o controle da Receita Federal, o controle do Ministério do Trabalho, o controle
da Previdência Social. Então, nós estamos criando um arcabouço, que chama assim essa palavra bonita, um arcabouço que vai dar toda uma proteção. Não é só para o motorista, não é para o entregador, é para a sociedade brasileira. É para o usuário desses aplicativos. Porque, senão, do jeito que está, a gente está colocando muitas vidas em risco. Né? Vocês viram essa semana, aquele Porsche que bateu lá, né, esses dias atrás. Né? Acontece cada coisa, gente. E esse relato. E o Carmona é um grande companheiro, viu? Era muito... Conheço. Hoje, inclusive, estava lá, né, no evento. Muito inteligente. E fizeram uma coisa inteligente aqui com o iFood. Deixa eu só... rapidinho, tá? Aconteceu aqui, no Rio Grande do Sul. O sindicato negociou, através daquela comissão de conciliação permanente, CCP. Não, CCP, intermediado pelo tribunal aqui, e regulamentou uma relação de constituir a CCP entre o sindicato dos motociclistas aqui, como é o nome? Sindimotos. Do Sindimotos com o iFood. Então, eles estão evitando de processos que poderiam parar na justiça, sei lá quando, e sei lá se vai julgar, e vai na área civil, eles já negociam. Então, tem bloqueio, não sei se você já foi bloqueado, mas no carro tem muito, bloqueio do algoritmo. E o cara vai falar com quem? Vai falar com a máquina? Liga lá. É uma gravação, não é uma resposta humana. Então, na fábrica, a gente tinha essa possibilidade, né? Ia lá no RH e tentava recorrer de alguma punição ou injustiça que fosse. Né? Ele não tem. Não, simplesmente está eliminado. Você imaginou um cara que o único dinheiro que ele tem é uma moto ou um carro, e aí simplesmente ele é comunicado que está bloqueado? Pô, é a mesma coisa de falar para nós aqui, ó, saiam da política. Porque toda a esperança dele está ali, naquele dinheirinho que no final do mês tem que chegar em casa. Bom, então, mas a sua percepção está correta, viu? Além da campanha do fake news, desse maldita inteligência aí, que é a desinteligência artificial aí, que reproduz muita mentira. Lavagem cerebral. Mas a quem também fez muito isso foi a própria iFood. Porque ela tem um canal, o Estado não fala com os motoboys nem com os motoristas, mas eles falam todo dia. Aquelas mensaginhas, sabe? Aquelas mensagens que... Tudo calculado, para já mexer com a cabeça dele. Desculpa, eu acho que falei demais. Não, foi bem. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Boa noite, meu nome é Gervásio, eu trabalho, sou engenheiro agrônomo, trabalho na Emater, extensão rural aqui do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é breve e específica, é sobre o fundo FAT, que existe, né, e que o fundo de apoio ao trabalhador e, no caso dos trabalhadores rurais, agricultores, agricultura familiar, é o fundo rural, né? Mas ele forma um bolo e o seu uso, talvez, eu gostaria que vocês falassem um pouco, se possível, né? Se é possível usar rever a destinação deste fundo para atividades formativas, de formação, seja no âmbito do movimento sindical, seja para próprias instituições de caráter público que hoje prestam atividades de assistência técnica e extensão rural, como é o caso da Emater do Rio Grande do Sul. Obrigado. Essa é daquelas perguntas boas que eu gosto. Como o Ministério do Trabalho tem assento lá dentro, é contigo. Obrigado, moderador. Olha, eu tenho o privilégio... Estou ansiosa para a resposta, que é uma pauta antiga, nossa, do Sim. Sindical da Agricultura Familiar. Perfeito. Bom, eu tive o prazer de estar do outro lado do balcão. Eu representava a CUT lá no CODEFAT, que é o Conselho Curador, né? Então, eu era na área, estava na banda sindical, agora eu estou na banda governamental, né? O FAT ele foi muito dizimado, né? Todo mundo sabe que o recurso do FAT ele vem do PIS-PASEP. Naquela época, antes do governo destruir as políticas do Ministério do Trabalho,
40% dos recursos do FAT eram transferidos para o BNDES. Ou seja, o BNDES era o grande banco do fomento, em todas as áreas. Desenvolvimento industrial, investimento, financiamento. Bom, o BNDES foi o nosso grande indutor da nossa economia. E uma outra parte do CONEFAT era programas, principalmente os programas voltados para a sustentação do sistema Cine, vocês devem conhecer, de intermediação de emprego, qualificação profissional, e teve muitas vezes na pauta essa questão de dinheiro na veia para a agricultura familiar. Né? Eu falo isso porque participei das discussões, que se perdeu um pouquinho aí na transição, no afastamento da Dilma, mas já estava avançadíssima. Eu acho que nós tem que retomar. Um probleminha estrutural do FAT, porque na gestão do Guedes, ele pegou alguns fundos públicos e ele usa esses fundos públicos para fazer transferência direta para cobrir a Previdência. Então, nós estamos numa briga lá com o nosso querido amigo Haddad, de que não dá para o dinheiro que é para investir em geração de emprego, que é o FAT, que essa é a missão constitucional dele, né, do FAT, e ficar cobrindo. Se tem problema na Previdência, pai, deve ter, mas nós temos que buscar do Tesouro. O Tesouro que tem que, né? E aí não preciso dizer qual que é a nossa briga: pagar menos juros do serviço da dívida, investir. Então, há esse debate. Nós perdemos só o ano passado, esqueci o nome do senhor. Gervásio. Senhor Gervásio, 20 bilhões do FAT foi simplesmente transferido lá, apertaram um botãozinho e foi transferido para a Previdência. Nossa briga é retomar a missão do FAT de fomento de geração de emprego e renda, no campo e na cidade. E no campo nós precisamos fortalecer. Né? Eu acompanhava mais essa questão da economia da agricultura familiar, né? Inclusive, sou amigo pessoal do Tortelli, que vocês conhecem, né? Enfim. E estamos conversando, por último, conversando com o pessoal do Paulo Teixeira, que é o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário. Tem que estar em sintonia com essa discussão. E o Paulo está. De buscar outras linhas de crédito, até de fomento, né? Quanto mais barato a gente conseguir o financiamento, mais a gente vai estar injetando dinheiro na veia da agricultura familiar. A agricultura já ajuda tanto a agricultura de modo geral, né? Podia ajudar mais a agricultura familiar. Agora, vocês têm que fazer que nem o senador falou, Paim, tem que se organizar, né? Aquelas marchas que a gente fez no passado, os encontros grandes da agricultura familiar, eu estou sentindo um pouco falta lá em Brasília, daquelas caminhadas lá de vocês. É bom, isso ajuda, fomenta, né? Então, estou sentindo falta. O pessoal da Contag ainda tem ido. Fazer online. Né? Fazer online. Do campo para o computador, digitalizado. A Contag fez uma boa movimentação, ó. Fizemos uma greve online ainda. Boa. A Contag, no dia que eles fazem aquela marcha das margaridas, pô, tinha 20, não sei quantos acordos foram assinados lá pelos ministérios. Com a presença do presidente na rua. Ali na rua ainda. Bonito demais. É isso, vocês têm que também dar uma pressãozinha. O governo, quando tem pressão, é melhor. Eu já estou louco, já estou falando que nós vamos fazer renovação da frota dos veículos por aplicativo. É 1 milhão. Pessoal, se a gente conseguir fazer uma linha de financiamento boa e fazer uma isenção, só que só pode fazer isso se tiver regulamentado. Não dá para fazer assim agora. Não temos nenhum controle, mas vai ter. Vai ter. E ainda de carro elétrico, que é aí para arrebentar.
Não, vocês daqui um ano, se eu estiver voltando para cá, vocês vão dizer, aquele dia que você falou é verdade, aconteceu ou não aconteceu, aí vocês me cobram. Tá bom? Muito obrigada às questões, às respostas. E antes de encerrarmos, nós gostaríamos de convidar a todos para anotarem em suas agendas a próxima edição do Painéis da Engenharia, que vai acontecer no dia 20 de junho, no auditório da Unicinos, localizado aqui em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha. Com o tema Transição Energética e Energias Renováveis, serão apresentadas palestras e realizados debates com alguns dos maiores expoentes nacionais na abordagem do tema. Em breve, vamos iniciar a divulgação do evento, que vai marcar os 82 anos do CENGRS. Agradecemos a presença de todos e de todas, especialmente dos nossos ilustres convidados, a quem temos uma pequena lembrança da noite de hoje, para ser entregue. Lembramos que nos próximos dias o vídeo deste evento, deste painel, vai estar disponível na TV Senge, no nosso canal no YouTube. Solicitamos também que não deixem de responder à pesquisa de avaliação que vocês irão receber por e-mail ou por WhatsApp. Agradecemos novamente e desejamos a todos uma boa noite.